Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta a barão na NBA, o titã colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da partida de segunda-feira em que o Knicks enfrentou o Pistons em Nova York e perdeu por 100-94. E basicamente essa partida foi um repeteco da partida inicial, foi um jogo muito parecido, onde o Pistons foi melhor durante a partida inteira e só piorou no último quarto, onde não conseguia fazer cesta. Foi praticamente o mesmo roteiro do jogo passado, só que dessa vez o Knicks não conseguiu a virada. O Pistons conseguiu manter a vitória, o Knicks até chegou a empatar, mas depois o Schroeder fez uma cesta para o Pistons e o Knicks não conseguiu empatar e perdeu a partida. Tanto o Brunson quanto o Michael Bridges perderam arremessos decisivos praticamente livres. E o resultado foi esse, vitória do Pistons. E por mais que eu torça pro Knicks, devo dizer que é justo, porque se você for analisar bem, era para estar 2-0 pro Pistons. Igual eu sempre venho dizendo sobre as partidas do Knicks com o Pistons, é bem perceptível que o Knicks tem mais talento, mas quando você vê o placar, o Pistons está na frente. E eu sei o motivo. O motivo é que o Pistons tem um plano de jogo e o Knicks não tem. O Knicks depende totalmente da criatividade do seu armador, o Jalen Brunson. O Knicks não tem plano de jogo. O Tibbs é um técnico muito limitado ofensivamente. O Knicks não tem nenhuma jogada ensaiada. É o mano a mano do Brunson, é buscar aí corta-luzes para o Brunson receber a bola. E o Brunson decidiu o que vai fazer. O Knicks tem um plano de jogo muito limitado. Enquanto isso, o Pistons tem um plano de jogo que favorece o Cade Cunningham. O Pistons tem um plano de jogo que busca achar o Tim Hardaway Jr. e o Malik Beasley livres para arremessar. O Pistons fez uma leve mudança para esse jogo, que foi a maneira como o Cade Cunningham ataca o garrafão. Antes, no primeiro jogo, estava muito dependente dele vencer o duelo individual contra o Bridges ou contra o Anunoby. O técnico do Pistons percebeu que ele não conseguiria vencer o Anunoby, então eles começaram a fazer corta-luzes para afastar um pouco o Anunoby do Cade Cunningham. E conseguiu, o Cade Cunningham teve um pouquinho a mais de espaço e aí ele atacou com velocidade o garrafão e conseguiu, jogou muito bem, foi o jogador decisivo do time. Do nosso lado, o Brunson foi o nosso jogador mais decisivo, fez 37 pontos, mas o Brunson fez uma partida muito ruim, fez 6 turnovers, eu acho, e basicamente o Brunson não conseguiu envolver ninguém no jogo dele, ele jogou sozinho e não conseguiu colocar ninguém em jogo. Você pode perceber isso porque o nossa outra estrela, o Karl-Anthony Towns, não deu um arremesso no último quarto. Então o Knicks chegou perdendo, igual na partida anterior, né? Começou o jogo apertado, mas com o Pistons melhor, então o Pistons ia conseguindo abrir a vantagem. O Pistons conseguiu abrir 15 pontos de vantagem, no último quarto o Knicks foi tirando, mas sem a participação do Towns. O Towns não fez absolutamente nada, foi uma partida assim desastrosa, tanto do Towns quanto do Anunoby. O Towns terminou com 10 pontos e o Anunoby também com 10 pontos, ou seja, as duas principais forças ofensivas do Knicks, além do Brunson, não participaram do jogo, fizeram 10 pontinhos só. O Brunson teve a ajuda do Michael Bridges, que buscou o jogo, pediu bola, então terminou com 19 pontos, mas um aproveitamento horrível de 3, ele acertou 3 de 11. O Michael Bridges, às vezes parece que ele muda o arremesso dele, arremessa mais rápido, arremessa mais forte. Tem uns dias que ele não acerta nada de 3. Então foi um dia muito ruim do Knicks, em todos os termos. No termo dos jogadores foi muito ruim, o Anunoby jogou mal, o Josh Hart é um jogador inútil depois que os times aprenderam a colocar o pivô marcando ele. O Towns, uma partida deplorável. O Michael Bridges participou, pediu bola, fez muitos pontos, ajudou o Brunson, mas com um aproveitamento desastroso. E o Jalen Brunson, apesar dos 37 pontos, fez uma partida muito ruim porque ele não conseguiu envolver ninguém além dele na partida. Foi um jogo que do banco também não teve muita ajuda, só o Mike Pride e o Mitchell Robinson que jogaram praticamente, nem o Shamet nem o Payne entraram em quadra praticamente. Então foi muito ruim do lado dos jogadores e foi péssimo, como sempre, do lado do técnico, porque o Knicks... É muito difícil você ter fé no Knicks, porque o Knicks, enquanto for treinado pelo Tom Thibodeau, o Knicks não apresenta plano de jogo. O Knicks faz a mesma coisa sempre e não se adapta, sim, dificilmente se adapta ao adversário, não faz absolutamente nada. Como eu disse, o Pistons fez uma leve alteração para colocar o Cade Cunningham correndo, para ele pegar essa bola e ter um pouquinho mais de espaço. E isso foi excelente para ele, melhorou bastante o jogo dele. E ficou óbvio desde o primeiro quarto essa mudança, mas o Knicks não fez alteração nenhuma. No último quarto, como eu disse, o Towns não deu um arremesso.
O Towns, que estava tendo sucesso relativo contra o Tobias Harris, não teve uma jogada trabalhada pro Towns. E teve um erro aí do Brunson, porque teve algumas jogadas que o Brunson poderia ter tocado pro Towns e não tocou. Como eu disse, o Brunson não fez uma boa partida. Mas o técnico não faz nada. Ele não vê ali o Towns, um dos melhores jogadores ofensivos da liga, um dos melhores pivôs ofensivos da liga, sendo marcado por um jogador mais baixo e que ele estava conseguindo tirar vantagem no jogo anterior. E o técnico não fez nada. O técnico não fez uma jogada para a bola chegar na mão do Towns. Então é muito difícil acreditar que o Knicks possa vencer essa série. Como as previsões dos especialistas estavam dizendo, o Pistons era favorito e foi comprovado. Dos 8 quartos jogados, o Pistons jogou melhor em 6. E eu tenho certeza que vai continuar jogando melhor que o Knicks, porque tem um técnico melhor que o do Knicks. A única esperança de nós, torcedores do Knicks, é esperar que individualmente os jogadores joguem melhor. Que o Towns se sinta menosprezado pela partida que ele fez e faça 30 pontos no próximo jogo, que pegue a bola e faça jogadas por conta própria. Porque esperar alguma coisa do plano de jogo não vai acontecer. O time do Knicks vai ser amassado sempre no duelo dos técnicos. Porque se for no duelo do plano de jogo, no duelo tático, o Knicks vai perder sempre. O Tibbs é um técnico assim, muito limitado, eu estou muito cansado já do Tom Thibodeau. Para mim tinha que sair o mais rápido possível, porque o Knicks precisa de um técnico capaz de criar alternativas. Os times descobriram na temporada regular como destruir o Josh Hart. O Josh Hart é um jogador irrelevante na partida. Ele ser marcado por um pivô torna ele completamente irrelevante. E ele é titular absoluto, joga lá 40 minutos e não faz nada. É um jogador a menos. E o Knicks não consegue tirar proveito do Towns, não consegue fazer nada e não aproveita contra ninguém. Então, a única esperança é torcer para o Brunson envolver melhor os companheiros no próximo jogo, torcer para o Towns melhorar individualmente e só. Porque se o Pistons continuar fazendo pequenos ajustes para se tornar melhor e mais eficiente contra o Knicks, eles vão conseguir e o Knicks vai só torcer pelos jogadores, igual eu estou fazendo, porque esperar algo da comissão técnica é impossível. Sobre essa partida, esse é o meu comentário. O próximo jogo do Knicks é na quinta-feira, dia 24, agora em Detroit, e a gente precisa de um milagre para que pelo menos o Knicks saia com alguma vitória desses 2 jogos e recupere o mando de quadra. Vamos só rezar muito por um dia inspirado dos nossos jogadores, porque taticamente nós já perdemos essa guerra. Eu fico por aqui, God bless e good night.